Mas existe uma coisa que eu acho muito legal, é que você tem que pensar nisso como uma arte e como uma ciência. Como uma arte, porque a sua aula ela não pode ser pensada apenas numa questão puramente fixa, científica, que tem que ser apenas, você vai fazer esse exercício, mas exercício para gerar tal estímulo, porque as pessoas não estão pensando nisso. Não é assim que o ser humano se conecta, não é assim que as pessoas funcionam. Você tem que ter essa questão de gerar conexão na pessoa, tem que ter esse lado psicológico, você tem que abordar várias outras coisas que vão além do que a ciência aborda. Então essa é a parte arte, a parte, vamos falar assim, mais conexão emocional com a pessoa. E dali você entra na parte mais técnica, a parte mais científica. Então sua aula tem que combinar essas duas coisas. Se você faz um plano de aula, simplesmente, vamos falar assim, só pensando na emoção, de como a pessoa vai ter aquela experiência e tudo, não vai acontecer nada. A pessoa simplesmente vai começar a fazer ali e vai chegar a um ponto que ele não vai ter mais progressão, ele não vai se sentir muito bem e muitas vezes pode chegar até numa lesão. Mas se você fez a progressão, fez tudo certinho, colocou a pessoa num ritmo que ele vai engajar na aula e ele tem essa questão científica ali por trás do porquê você está colocando um exercício ou outro, principalmente nessa parte que vai ser um pouquinho mais maçante, onde você pode aplicar protocolos mais intensos, onde você pode colocar protocolos realmente de treino de força, que a pessoa vai ter que fazer esforço máximo muitas vezes. É ali que você coloca essa parte onde ele vai ter resultado a longo prazo. Só que ele não percebe, igual eu falei, a lei de Pareto, é a regra de 80-20. Ou seja, 80% dos nossos resultados vem de 20% dos esforços. Você não coloca essa parte, não funciona. Isso parece simples, mas é aquele simples que não é fácil. Às vezes olhando assim, é simples, eu vou fazer simplesmente colocar algumas partes mais legais no início, tá com o exercício mais puxado no meio e depois finaliza a aula com um jogo, alguma coisa mais legal assim. Isso pode parecer assim, muito simples, mas muitas vezes não é tão fácil de aplicar. E por isso mesmo que a pessoa tem que planejar isso com antecedência. Aquele professor que chega na aula, vai dar aula sem um planejamento, essa aula dele não vai ser valorizada. O aluno não vai conseguir, não vai ficar ali, não vai assim, se você fala que essa aula sua custa 200, a pessoa vai olhar assim, não vale 200. Ela nem foi planejada, não está ligado o conteúdo de uma aula com o conteúdo de outra aula, a pessoa não vê o processo. Então, a aula, quando você vai tentando chegar cada vez mais no estado da arte, o estado da arte, uma coisa que tem o Gabriel Goff, eu não sei se as pessoas conhecem, ele basicamente trabalha em cima dessa questão de desenvolvimento, essa questão de alta performance, você elevar o seu corpo, a sua mentalidade para evoluir cada vez mais. E o que ele falava era muito disso, essa questão de buscar o estado da arte daquilo que você faz. O que é esse estado da arte, por exemplo, numa aula? É a pessoa chegar na aula e, para mim, por exemplo, atingir o estado da arte numa aula, é a pessoa sair daquela aula satisfeita, realizada, que ele teve uma experiência que ele não teria em outro local. Então, uma aula de parkour pensada dessa forma, de como essa pessoa vai experimentar cada elemento da aula, e principalmente se esses elementos estiverem ligados um com o outro, a pessoa vai ter uma experiência que é muito acima de simplesmente fazer um exercício. Simplesmente ele vai sentir algo muito maior do que se ele estivesse simplesmente fazendo flexão ou abdominal. Ele vai ter um processo principalmente mental e quando ele sai dali ele fala, nossa, eu experimentei algo diferente. E esse algo diferente é o que mantém os seus alunos mais tempo e o que pode atrair novos alunos. Por isso que a ideia disso aqui é um plano de aula que vende. É um plano de aula que o aluno entra e ele vai querer ficar ali. Ele tem que sair da sua aula querendo voltar para a próxima aula. Se o aluno termina uma aula e ele não quer voltar, ou ele tipo assim, já quer ir embora, tipo assim que acabou, isso é um mau sinal. A ideia, principalmente quando está trabalhando com criança, um pouco mais jovem, é que a pessoa termine a sua aula e ele não queira ir embora, ele queira ficar ali, ele queira continuar, ele queira praticar mais. Geralmente nas aulas de parkour, por exemplo, ele quer continuar ali no ponto e praticar mais. Por isso, a finalização da aula é justamente aquele momento que você finaliza, coloca o que ele precisa trabalhar e você abre o caminho dessa pessoa para que ele pratique mesmo quando você não estiver por ali. Ele vai aprender e vai ter aquilo que você vai guiar ele no processo, mas ele também tem que estar pronto para poder praticar algumas coisas por conta própria também.